Fala galera, estamos no período do carnaval e por aqui já estamos no clima. Você já deve ter percebido que é muito comum os bloquinhos, as festas de rua serem realizadas nos centros históricos, não é mesmo? Mas você sabe como surgiu ou qual a importância do centro histórico da sua cidade? Se não sabe, não se preocupa que nós convidamos o professor e historiador Michel Pinho para falar sobre o assunto. Vem com a gente! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Michel Pinho, do canal do YouTube Michel Pinho, e a convite da produtora Reis, nós vamos conversar um pouquinho sobre as cidades históricas brasileiras. Bom, o primeiro passo para nós entendermos a formação das cidades brasileiras é entender da nossa própria colonização, né? Quando, a partir da metade do século XVI, os portugueses começam a pontuar alguns portos brasileiros ao longo do litoral, ao longo desses portos você consegue estabelecer, e isso é muito fácil perceber, a presença de fortes. Assim você tem um forte na Bahia, você tem a própria cidade de Fortaleza, você tem o forte de São Luís do Maranhão e aqui atrás da gente o forte do Presépio. O que esses fortes têm em comum? A preocupação que essas regiões elas fossem protegidas das invasões de muitos estrangeiros que aportavam no Brasil naquele momento. Um dos exemplos é a invasão dos franceses, dos ingleses, dos holandeses e até mesmo dos espanhóis. Bom, se nós entendemos que o forte ou os fortes são fundamentais para entender a formação da urbanização brasileira, é bom que nós possamos também entender o que acontece depois do forte. A primeira providência que os portugueses tomavam era a criação de uma capela ou de uma igreja. No caso de Belém do Pará, por exemplo, nós temos a Capela de Santo Cristo, que está dentro do Forte do Presépio. Logo após 1628, essa Capela de Santo Cristo ela muda para frente do forte, onde vai ser o Largo da Sé. E a segunda igreja é estabelecida nessa cidade, mais ou menos ali por volta de 1628, 1636. É importante destacar também que esse movimento é feito em outras capitais brasileiras, como por exemplo a Bahia, o Rio de Janeiro ou mesmo a cidade de Fortaleza. O que nós devemos entender sobre esse processo? Que a formação dos fortes e a formação da igreja tomam um espaço fundamental para as cidades, onde a fé e o militar, onde a espada e a igreja fazem parte de um cotidiano das pessoas a partir do século XVI. Com essa ideia e com essa formação, as cidades começam a se expandir. Daí as suas primeiras ruas e as moradias posteriores. Se você conseguir perceber essas cidades dessa maneira, nós vamos entender por que elas logo se transformaram em patrimônio histórico. Porque elas contam um processo de colonização que, embora do Brasil, ela é feita com um tom português. Bom, você deve ter se perguntado por que os fortes ficam na beira dos rios ou ao largo dos oceanos. A explicação é muito simples. Desde o século XVI, quando os portugueses começam a criar esse processo de proteção da costa brasileira, o único perigo de fora para dentro era o ataque dos espanhóis, era o ataque dos franceses ou o ataque dos ingleses. Mas também é interessante perceber que a partir desse período nós temos uma quantidade muito significativa de conflitos entre esses portugueses e os povos locais. Não foi fácil a chegada desses portugueses do ponto de vista da sua relação com os índios, né? E essas populações resistiram e resistiram bravamente. Algumas cidades brasileiras quase deixaram de existir em função desses conflitos. Belém é uma delas, por exemplo. Em 1618, um conflito tão sério levou à ponta desses portugueses aqui quase deixarem a cidade. Daí a necessidade da coroa portuguesa de trazer para essa região 2 navios com carregamento de armas e também carregamento de munição. E o mais impressionante, a ideia de que era preciso proteger os cidadãos levou o rei português a autorizar que todos os cidadãos portugueses em Belém do Pará pudessem estar armados a precaver qualquer ataque indígena. Bom, se nós entendermos que a produção de conhecimento ela é trazida pelos rios e pelo oceano, o papel da igreja também é muito importante. Porque é através desses rios ou através desse oceano que a igreja vai construir um laço muito grande de relações sobre o processo histórico das cidades brasileiras. Não há nenhuma cidade colonial que não tenha uma igreja importante. Uma igreja da Sé, uma igreja matriz, uma igreja de Santo Alexandre, uma igreja do Carmo. E essas igrejas guardam na sua construção, ao longo do século XVII e XVIII, a marca do barroco. Essa imagem que nós conseguimos perceber nessa igreja de Belém do Pará, ela traz todo o apogeu da sociedade amazônica do século XVIII.
né? O tamanho das torres, a dimensão das paredes, a quantidade de janelas, o rebuscamento do frontão, o processo interior, como você está vendo nessa imagem agora, do claro e do escuro, o detalhamento feito a partir do teto, o altar belíssimo. Todas essas condições históricas possibilitam a formação de uma sociedade muito rica, mas uma sociedade excludente. Bom, um bom exemplo do que nós havíamos falado anteriormente em relação à importância das igrejas nas cidades coloniais e históricas brasileiras está atrás da gente, que é o colégio jesuítico, né? Os padres jesuítas foram fundamentais para a formação das cidades, não só através das igrejas, mas como fornecimento de mão de obra qualificada para a construção de novos prédios. Quer um exemplo disso? As próprias igrejas. São inúmeras as edificações no interior do estado, no interior do Brasil, onde esses mestres, aprendizes que vinham nesses colégios jesuíticos e sabiam fazer marcenaria, mão de obra para construir santos, fazer olaria e assim edificar grandes construções. Quer ver um exemplo mais interessante do que esse? Ao lado da igreja da Sé, nós temos a igreja de Santo Alexandre, uma igreja produzida pelos jesuítas, construída a partir do século XVII, reformada no século XVIII e persiste até nossos dias. O que nós aprendemos nesse vídeo? Nós aprendemos a importância dos fortes, a importância das igrejas e como as cidades brasileiras nascem a partir desse momento. Se você quiser mais informações, fica ligado na Produtora Reis, produção de qualidade. Muito legal, né? Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que pode virar tema dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!